boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, todo mundo aqui. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Do 13 ao 16. Esperar o pessoal abrir e o pessoal em casa também. Mateus, capítulo 5, lá no versículo 13 ao 16. Que diz assim, todo mundo abriu? 13, do 5, do 13 ao 16. Que diz assim, o sal e a luz. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Aqui no capítulo 13, nos fala que nós, cristãos, nós somos o sal da terra. Mas se o sal perde o gosto, de nada serve, né? Sabe quando a gente vai temperar nossa comida, que a gente ou salga demais ou deixa sem sal, fica sem gosto, né? Então, acaba colocando muito sal. E assim somos nós, temos que ser o sal da terra, na medida certa para a humanidade. Como os cristãos, nós devemos saber o momento de falar, o momento de calar. A todo instante, devemos falar do amor de Jesus, buscar todas as coisas que nos fazem crescer espiritualmente. E no capítulo 16... Está me ouvindo, pessoal? E no capítulo 16, que nós cristãos somos a luz do mundo. Sabe aquela pessoa feliz? Aquela pessoa que você gosta de estar sempre perto, que ela está sempre feliz, né? Que ela reflete a alegria de Jesus. Nos dias tristes, ela consegue tirar um sorriso daquela pessoa, né? Todos nós passamos por dias ruins, dias difíceis, dias tristes, mas nós temos que ser a luz. Pois assim o nosso Pai nos chamou para sermos luz. Porque nós não somos luz em nós mesmos, nós somos luz no nosso Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta nos dias ruins. Os cristãos não são luz porque Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz que é Jesus. E ao Senhor, é toda a honra, a glória e louvor. É esse versículo, esses dois, que me chamou mais a atenção. Eu vou chamar agora a Débora, minha xará. Ela que vai trazer a palavra. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, neste momento, ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, servindo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, pela vida dos Teus servos que estão aqui presentes, ó Pai, aqueles que estão na live, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações, Senhor, através de Tua serva, meu Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, conduza, ó Pai, da melhor forma, Senhor, para que ela possa, Senhor, falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço pela vida de Tua serva aqui presente. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Boa tarde, graça e paz para vocês que estão aí em casa. Eu vou pegar a minha água que eu esqueci ali no chão. Amém. Vou tirar também aqui. Glória a Deus, que a palavra que eu trouxe foi confirmada agora com a abertura da nossa irmã Débora, minha xará. Sem demoras, vamos abrir nossas escrituras. Esther,
4. Nós vamos ler do 13 ao 17. Esther fica ali antes de Jó, depois de Neemias. 4, 13 até o 17. Amém? Misericórdia? Vamos lá então. Diz assim: então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Eu te peço, Deus, nesse momento, que o teu Espírito Santo venha conduzir as palavras da minha boca, que os nossos corações, os nossos ouvidos sejam sensíveis, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu separei essa mensagem aqui, já tem um tempinho, semana passada era para ter vindo, né? Mas aí por conta de reunião da escola não deu, né? E muitas vezes nós nos vemos com dificuldades, com algum problema que nos paralisam, que nós nos sentimos encurralados, né? E muitas vezes aquele problema é só você que pode resolver. A Esther, ela tinha um problema, que é somente ela é que tinha que resolver. Naquele momento, ela poderia ser que resolvesse. Só que para a gente entender um pouquinho qual era esse problema, a gente precisa entender a história de Esther. E eu vou falar assim rapidamente como é que foi a história dela. Gente, eu vou beber água. Bom, a Esther, ela foi uma das mulheres mais importantes assim da Bíblia, né? Ela se tornou rainha da Pérsia, foi usada por Deus para salvar o seu povo hebreu. Ela era judia, órfã, foi criada por um parente mais velho, primo, né, pastor? Era primo, Mordecai, né? Primo, e que criou ela como uma filha. Né? E ela era muito elegante, ela é muito atraente. Lá na Bíblia, no capítulo 2 de Esther, diz que ela era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Né? Então a história da Esther, ela começa quando um rei chamado Assuero, que deu uma grande festa ali no seu reino, né, para servos e príncipes, para exibir a sua riqueza, né, a sua glória do seu reino. Bem exibidinho ele, né? Ele tinha uma rainha chamada Vasti, não sei, pastor me corrige se eu estiver errando a pronúncia. E ela também foi convocada nesse momento para se exibir com a sua formosura. E ela se recusou a fazer isso, ir lá se exibir diante de todos os que estavam sentados à mesa. E aí, por esse motivo, o rei fica muito furioso.
e destitui a Vasti do seu cargo como rainha, né? E aí, para substituir a rainha, ele criou um concurso de beleza, para que fosse escolhida uma jovem bonita no seu reino e que se tornasse a sua rainha ali. E aí as jovens mais bonitas das 127 províncias ali ao redor do reino foram convocadas para se apresentar ao rei. E dentre elas estava a Esther. E durante o concurso criado pelo rei, as jovens, elas ficavam recebendo um tratamento, olha que tratamento, gente, tratamento por 12 meses de beleza. Então, elas recebiam tratamentos de especiarias, né, enfim, para ficar toda bonita. E aí, quando ela chega ao harém, a Esther, ela já chama a atenção do responsável ali pelas mulheres, que se encanta com a beleza de Esther. E aí, para ela, ele dá o melhor lugar, a melhor comida, as melhores vestes. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei Assuero. E naquela ocasião, cada mulher, cada jovem, ela levava alguma coisa para se adornar, né? E nesse momento, ao contrário das outras jovens, a Esther, ela não escolheu nada para levar. Ela se contentou com o que ela tinha, né? E aí, quando o rei viu a sua beleza, ele simplesmente se impressiona com a sua beleza. E lá na Bíblia diz que ele a ama mais que todas as outras mulheres. Imediatamente assim, a Esther, ela é coroada no lugar da outra rainha. Só que mesmo ela sendo coroada rainha, ela se mantém obediente ao seu primo, Mordecai, né? E ele pede para que ela não revelasse a sua identidade judia nesse primeiro momento, visto que os judeus, eles sofriam uma grande perseguição nessa época, né? E aí, preocupado com a prima ali, né, que ele criada como uma filha, o Mordecai, ele visitava todos os dias o reino, o palácio onde ela vivia. E numa dessas visitas, o seu primo, Mordecai, ele ouve 2 oficiais planejando uma conspiração para assassinar o rei. E Mordecai imediatamente informa a rainha que fala com o rei. O rei, então, manda ali, né, apurar os fatos, descobre de que é a verdade e manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele. E aí essa ação, esse fato é registrado nos livros históricos, né, nos registros históricos. Bom, aí algum tempo depois, vem um outro personagem, Amã é o nome. Ele é um nobre amalequita, bem visto aos olhos do rei Assuero. E ele é colocado como primeiro-ministro, um pouquinho abaixo do rei, né? E naquele tempo foi decretado uma lei para que todos adorassem o Amã. Só que como Mordecai, ele era servo de Deus e era judeu, ele se recusou a se curvar diante de Amã. E aí o Amã fica muito enfurecido com Mordecai e todo o povo judeu e quer, né, e vai reclamar para o rei que os judeus fossem punidos por conta de não o adorar. Aí o rei concede esse pedido à Amã e o rei publica um decreto para que todo o povo judeu fosse destruído. E aí quando Mordecai toma conhecimento dessa lei, desse decreto, ele se entristece muito. Ele rasga as suas vestes, ele se cobre de cinza, como a costume da época. Ele sai pela cidade com grande e amargo clamor. E a Esther fica sabendo dessa tristeza toda de Mordecai e se entristece também e fica preocupada com o seu primo. Ela manda que os servos fossem procurar saber o porquê de tanta tristeza, né? E aí o Mordecai conta, através dos servos, para Esther, do terrível plano de Amã, que era destruir, né, todo o seu povo. E aí Mordecai pede para que a rainha intercedesse pelo povo judeu para o rei. E aí eu paro aqui, que é onde a gente parou a nossa leitura. A Esther, ela tinha um problema, né? E esse problema fez sentir medo, fez ela se entristecer, digamos que ela paralisou. Porque no primeiro momento, ela pensou assim:
Se eu for, porque naquela época, aquele que fosse na presença do rei, sem ser convidado, sem ser convocado, tinha pena de morte, eles morriam. Né? Então ela pensou nela, mas espera aí, mas se eu for lá, eu posso morrer. Tanto que tem na Bíblia está falando que irei, ainda se é contra a lei, se perecer, pereci. Né? Então ela fica com medo. E aí a Esther fica receosa nesse momento, né? Ela teme por sua vida, porém o primo Mordecai, usado por Deus e sábio, diz assim para ela: olha, se você não for, você vai morrer do mesmo jeito, porque mesmo você morando aí dentro do palácio, você é judia, e a lei é contra quem? Né? E mesmo se você não for, a ajuda para o povo judeu vai se levantar de outra parte. Mordecai, ele tinha a firme convicção de que Deus salvaria o povo naquele momento, do exílio. Ele tinha essa firme convicção. E por isso, ele deu um puxão de orelha. A gente pode dizer que é um puxão de orelha ali na Esther. Né? Porque, olha, se você não for, alguém vai ser levantado de outra parte. Porque sempre foi assim. Né? E aí, ele ainda fala assim, olha, quem sabe se para a conjuntura como essa é que fosses elevada a rainha, que te tirou de lá, de onde a gente morava, órfão, e te fizeste rainha. Será que não é para isso que Deus está te usando como rainha? Né? E aí, a partir desses fatos, a gente pode tirar algumas lições. Deixa eu só voltar um pouquinho. E aí a Esther, né, depois que ela teve o puxão de orelha lá do primo, ela pede então para que Mordecai e todo o povo que ele conseguisse reunir fizesse jejum e orassem por 3 dias, e que ela e as servas também fariam. Esses dias se passaram, ela se vestiu com vestes especiais, né, ali reais, para ir à presença do rei. O rei, aí a gente imagina o coração da Esther, né? A 1000 por hora, ali, entrando, sem ser convidada, convocada, como que é, né? Mas o nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, que quando ela entra, ele estende o seu cedro e manda que ela venha e faça um pedido. E nesse primeiro momento, ela só pediu para que um banquete fosse feito, e que a presença do ministro e do rei fossem também ali à mesa. Nesse primeiro momento, nesse primeiro banquete, ela não falou nada, ela esperou. No segundo, aí ela pediu um outro banquete depois, na segunda noite. Aí sim foi onde ela falou. O rei ficou muito furioso, mandou enforcar, né, o Amã, na mesma forca que ele tinha uma vez feito para que Mordecai também fosse enforcado. E aí, diante dessa história, a gente pode tirar algumas coisas, como eu coloquei no título, um grande exemplo de como devemos agir diante das situações. E aí, primeira que me chamou a atenção foi o comportamento e o caráter da Esther. Né? Quando ela se apresentou lá ao rei, na ocasião do concurso, ela não escolheu nada para levar com ela. Não precisava de nada, ela se contentou com o que tinha. E isso a gente pode dizer que é humildade. Deus se agrada da humildade. E quantos que a gente vê aí por aí que querem tirar proveito das coisas, de determinadas situações, para se darem bem na vida? Ela não quis. Mas nós, mulheres cristãs, nós devemos ter o caráter e comportamento que agradem Deus, que agradem. A Esther, ela alcançou o favor de todos quanto haviam. Lá em 1 Pedro, tem bastante versículos aqui para a gente também folhear. Lá em 1 Pedro 2,12, fala sobre o comportamento. Quantos irmãos procuram? Então, lá em 1 Pedro 2,12, diz assim:
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como os de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que ter o nosso viver honesto entre as pessoas, né? Para que quando falarem mal da gente, as nossas obras sejam vistas e glorificadas a Deus. Ela tinha graça de Deus na sua vida e ela era temente a Deus. A segunda coisa que queria destacar é a humildade. Ela mesmo sendo rainha, sendo feita rainha, de onde ela saiu, ela continuou sendo humilde. Ela não tinha arrogância, a arrogância não tinha entrado no seu coração. Ela tinha sentimentos, ela se entristeceu pelo seu povo, ela se entristeceu pelo seu primo. Né? E como rainha, ela muito bem poderia pensar assim, eu estou muito bem aqui no palácio. Eu não preciso me importar com eles lá fora. Pode ser que o mal aqui não me aconteça nada. Mas não. Ela não pensou assim. Ela pensou, foi totalmente ao contrário. E lá em Romanos 12, 16, nós também vemos sobre a humildade. Romanos 12, 16. E diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o mesmo sentimento um para com os outros. E aí eu fico pensando, quantas pessoas se esquecem, né, do Senhor quando as coisas estão boas, ou quando, de repente, se vê um pouquinho mais elevado, né, na sociedade, num cargo, né? E aí eu fico pensando, quantas não se distanciam do Senhor quando estão no bem bom, né? Quando não lhe faltam nada. A Esther não, ela estava ali. Não se distancie de Deus. Busque, mesmo estando na bonança, né? Mesmo estando na tranquilidade, se fortifique, se fortaleça, que aí quando o mal chega, nós temos como ficar ali na tempestade, sem ficar balançando de um lado e para o outro, firmado na rocha que é Jesus. Ela não pensou em si mesma, né? Ela intercedeu pelo seu povo. Ela não foi egocêntrica, não pensou só nela, ela pensou nos outros. E, principalmente, ela entendeu que havia um propósito de Deus na sua vida, porque Deus não tinha colocado ela como rainha ali à toa. Né? Ela passou a entender que a sua situação ali de rainha era para servir a Deus, para tirar o seu povo de algum jeito ele iria fazer. Deus tem um propósito especial para cada uma de nós aqui, para cada um de você que está aí em casa. Basta nós confiarmos, né, ter coragem para enfrentar aquilo que o Senhor, né, preparou para a gente. E aí, como a gente está falando de preparação, como temente a Deus, a Esther, ela se preparou. O que ela fez? Ela jejuou, pediu para que os outros jejuassem e orou por 3 dias. E não comeram e não beberam nada. Como que nós estamos nos preparando para quando as circunstâncias da vida vier, né, as tempestades, os dias maus? Como nós estamos nos preparando? E lá em Efésios 6:13, a gente tem um versículo bastante conhecido que é da armadura de Deus. 6:13. Que fala assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Que possamos nos revestir da armadura de Deus, para que quando o dia mal chegar, nós ficarmos ali, firmes e fortes, inabaláveis. E a terceira e última, que eu destaquei, foi a coragem e a sabedoria que ela teve. Né? Ela era uma mulher corajosa, né? Muito. E mesmo sabendo que ela corria o risco de morrer, ela foi na presença do rei. Na vida, nós podemos sim encontrar situações difíceis, de perigo, para fazer a coisa certa, mas se nós tivermos coragem, Deus nos ajuda. E quando nós temos medo, é normal a gente paralisar, é normal a gente congelar, né? Nós somos humanos. Só que enfrentar o problema, enfrentar o que nos amedronta, sozinhos é muito difícil. Mas quando nós temos um Deus que é poderoso, Ele dá coragem para enfrentar toda e qualquer, seja lá qual for situação. Peça a Deus que te dê coragem, que não seja covarde, né? E tenha certeza que te aparecerá coragem assim, não sei da onde, para enfrentar as situações da vida. Lá em Deuteronômio, tem um versículo também bastante conhecido e muito forte, que diz sobre ser forte, ser corajoso. Um livro antes de Josué. Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Olha que maravilhoso. Ele dá coragem, Ele firma, né, a nossa vida. Lá em Josué 1:9, também bem pertinho, diz assim, olha: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você tem medo? Você está com medo, tá? O medo está te paralisando? Seja forte, corajoso. Deus é quem vai contigo à sua frente. E ela foi, a Esther foi corajosamente perante o rei, e o rei não mandou matá-la. Aqui, e ainda lhe concedeu um pedido, né? E a partir daí do momento em que lhe concede o pedido e que ela coloca ali o banquete, né? Eu fico imaginando o coração dela quando ela entra ali perante o rei, já querendo falar tudo de uma vez, né? Porque nós mulheres somos assim, não somos meninas, né? Ela foi calma, né? Ela não agiu precipitadamente, ela esperou o tempo certo para falar, ela não foi impulsiva, né? Você tem esperado o tempo certo para falar? Ou será que nós já saímos falando tudo que vem à nossa cabeça, sem medir palavras, sem pensar no que está falando? Lá em Provérbios 13:16, fala sobre o homem sensato. Provérbios 13:16. Fala assim, olha: o homem sensato... desculpem, gente. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O homem sensato, a mulher sensata, ela pensa antes de agir. Ela não sai fazendo o que vem à cabeça. Mas o insensato, né, o tolo, ele anuncia a sua ignorância. E nós como cristãos,
né? Não só mulheres. Nós devemos ser prudentes nas nossas ações, no nosso agir, no nosso falar, no domar a língua, né? E aí vem de encontro com o que a Débora disse no início. A Esther, ela era cautelosa. Ela escolhia as palavras com sabedoria. Ela escolheu as palavras para falar, para se dirigir ao rei, para contar o que havia acontecido, o que estava acontecendo, com sabedoria. A sabedoria, ela ajuda a agir da maneira certa, no momento certo, para o bem de todos. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ele vai conceder sabedoria. Será que nós temos escolhido as palavras para falar? Ou será que precipitadamente a gente vai falando tudo que vem à nossa cabeça, sem pensar e magoando as pessoas que estão ao nosso lado? Seja bênção. Quando nós falamos palavras de bênção, Deus age. Mas quando nós falamos palavras que contrariam, nós abrimos brechas para o inimigo agir. Nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado quando a gente abre a nossa boca. Pois nossas palavras, elas podem edificar ou elas podem destruir. As palavras têm poder. E eu fico imaginando, depois, né, parando um pouco para refletir sobre essa parte, como que nós estamos falando com nossos filhos, os nossos maridos, os nossos vizinhos, os nossos pais, as nossas mães? Como nós estamos dirigindo aos nossos pequenos? Porque eu tenho 2. Será que são só palavras de agressão? Né? Será que são palavras que amaldiçoam? Ou palavras de bênção? Teve uma vez num culto que eu abri aqui, eu falei sobre a palavra, sobre o poder da palavra. E existe uma pesquisa entre, né, cientistas que colocaram 2 plantinhas. E aí, iguais. E você separaram ela e para uma você fala todas palavras de ânimo, de coragem, palavras que abençoam. E para outra, só palavras que vão amaldiçoar, palavras grosseiras, palavras, né? Essa plantinha que recebe palavras de incentivo, digamos assim, de bem, de bênção, ela vai crescer, viçosa, grande, bonita. E essa outra, ela vai mirrar, ela vai morrer. E aí eu fico pensando, como é muito sério essa parte, porque como nós estamos falando com nossos filhos, será que todas as vezes que ele faz alguma coisa ruim, a gente vai falar, seu burro, você é um menino burro, você é uma menina burra. Olha seu comportamento, parece um bicho, parece um animal, o que é isso? Como será que ela vai ser quando crescer, quando se tornar um adulto, uma adulta? Depois a gente tem tantas pessoas, tantos adolescentes com problemas psicológicos, não é? Nós temos que ter muito cuidado. E lá em Tiago 3 fala sobre a língua. 3:8. Nós precisamos aprender a ter muito cuidado com as nossas palavras. Lá em Tiago, então, 3:8 até o 10 fala aqui, olha, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que possamos domar a nossa língua. Então a Esther, ela não falou nada nesse primeiro momento, nesse primeiro banquete. Aí ela preparou o segundo e assim ela abriu a sua boca e falou sobre o que o Amã estava fazendo. E aí o rei, na sua ira, mandou enforcar, e aí a história que a gente já conhece. Para finalizar, a Esther, ela influenciava as atitudes do rei, né? Ela conquistou o coração, ela conquistou a atenção do marido, fez ele mudar de opinião, porque depois eu convido as irmãs a lerem o livro todo de Esther. Ele é rapidinho, é lindo, muito bonito. Eu até lembrei do Miguel, que sempre fala do livro de Esther, né? E aí depois, no final, a gente vê que eles, Mordecai e a Esther,
fazem o rei mudar e revoga a lei contra os judeus, então eles não são mais perseguidos. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós, que eu também me incluo. Como que nós temos influenciado os outros? Volto a dizer, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E como pais, agora eu quero falar como pais, nós somos espelhos. E nós refletimos a nossa imagem aos nossos filhos. Qual será a imagem que você está refletindo para o seu filho, para a sua filha? Porque mesmo a gente acha que quando eles são pequenos, eles não observam nada, eles observam tudo, eles são muito inteligentes. Eles observam a música que você está ouvindo, eles observam o que você está falando com seu marido, eles observam o que você está falando no telefone. Eles observam assim, gente, muito. Eles são muito inteligentes, né? E então, como? Que tipo, né, de influência a gente está sendo para os nossos filhos? E aí eu fico pensando, né, é muito sério isso, porque como professora, muitas vezes a gente tem que chamar os pais dos alunos na escola por conta de mau comportamento, né, para a gente conversar, para saber o que está acontecendo, por que ele está agindo daquele jeito, né? E quando a gente chama o pai e a gente conversa com o pai, a gente consegue entender o comportamento do filho, porque é o espelho. Tem aquela parte, né? Tal pai, tal filho, é igualzinho, é isso, é no comportamento, é nas suas ações, tal pai, tal filho é igual, né? Então, nós precisamos refletir a imagem de Jesus nos nossos filhos, para que eles possam ser adultos, cristãos, verdadeiramente andados no caminho do Senhor. E nós, como postura de mulheres cristãs, nós temos o dever de fazer isso nas nossas famílias, né, ao nosso redor. A influência do cristão no mundo deve ser igual sal para a comida, como disse a Débora no início. Né? A presença do cristão no lugar onde você estiver, onde nós estivermos, ela tem que ser diferente, não pode ser igual aos outros, senão a gente não está influenciando em nada, e nós não podemos ser influenciados pelo mundo também, né? E em Mateus 5,16, continuando o que ela disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Que possamos ser a luz na nossa família, na rua, na casa da vizinha, e na escola, em qualquer lugar. A Esther, ela foi uma grande mulher, ela temente a Deus, foi sensata, ela foi corajosa, ela fez a vontade de Deus, ela cumpriu o propósito de livrar os judeus da morte naquele período. Que nós também possamos ser mulheres prudentes, vivendo, sábias, crescendo a cada dia na graça do nosso Senhor Jesus. Que possamos confiar na sabedoria, na soberania do nosso Deus, e prontas para servi-lo e sermos obedientes ao seu chamado. Amém? A Cris agora? Que isso? Graça e paz. Que bênção, que Deus continue te usando. Aprendi muito mesmo agora. Deus tocou no meu coração e eu preciso depois falar com você. Né? Deus é maravilhoso, né? Que Deus venha te abençoar cada dia mais, né? E é uma benção mesmo, né? É que nem você mesmo falou, a Débora 1 e Débora 2, aqui tem que ser Débora 1 e Débora 2. É Débora Luana e Débora Kelly. Chique, gente. Tem duas famosas, né? A gente tem que ser sal, né? É que nem, se a gente não dar sabor, não adianta, né? Se a gente não for transparente, se a gente não for sábia, não adianta de nada, né? Não adianta eu ser uma pessoa aqui e chegar da porta da igreja para fora ser outra pessoa,
né? Eu vou contar só um trechinho de um senhor me parou uma vez na rua, não conhecia ele era um pedreiro lá na nossa rua. E eu sempre cumprimento as pessoas dando risada, brincando, né? E eu cumprimentei um irmão, a irmã Cícera deve conhece, é o irmão Jarbas, né? O ex-marido da irmã Selma. E eu brincava muito, aquela alegria. E eu passei para ir para casa, depois voltei para ir na casa da irmã Vilma. E ele me chamou. Aí ele falou para mim assim, a paz do Senhor, minha irmã. Eu falei, a paz. Ele falou, irmã, eu não te conheço. Eu falei, realmente, o senhor não me conhece, eu também não conheço o senhor. Aí ele falou assim, irmã, nunca deixe de ter essa alegria, tanto aqui como em qualquer outro lugar. Porque não adianta você ser uma pessoa ali e outra aqui. A sua alegria contagia muita gente. Falei, mas eu não faço nada. O senhor eu até brinquei com ele, você está me chamando de palhaça? Ele falou, não, mas você tem que ser transparente. Você é transparente com as pessoas. Eu vi que da hora que você passou aqui, as pessoas que você cumprimentou, o jeito que você cumprimentou, e você não mudou. Quando você foi, você voltou ao mesmo jeito. Então, nós temos que ser assim, nós temos que ser felizes, porque Deus nos livrou. Ele nos fez livre. Nós era preso. Antigamente, antes que a gente tenha um encontro verdadeiro com Deus, a gente era preso. A gente era, né, escravo. Mas hoje não, hoje nós somos livres. Nós temos que ser essas pessoas livres, né, como Esther, sábia. Porque Esther foi sábia, muito sábia. Nós temos que ser essa mulher sábia. Né, em Provérbio também, ele fala, na Provérbio 14, que a mulher sábia edifica a casa, e a tola com as próprias mãos a derruba. Então, devemos ser sábios. Amém? Então, vamos estar orando por nossos pedidos de orações, né, pelos pastores da nossa igreja, pelos missionários, pelas famílias da igreja. Eu peço oração pela família do Cido, né, pela irmã dele que está enlutada. Que Deus venha confortar o coração dela, que não é fácil, gente. A gente somos mães, nós sabemos a dor que é, né? Então, que Deus venha confortar o coração dela, né, nesse momento, da família que estava tão ansiosa. Até eu estava ansiosa de ver a cara do Gabrielzinho, né? Que Deus abençoe a Vânia, né, e todos ali que estejam com ela. Pela família da Débora, pela família da dona Cícera Melo, pela a família da Cícera, da Débora Kelly, da Silvana, da Mônica, pela Kelly. Kelly, estamos juntos, tá? A sua mamãe está aqui orando por você e nós estamos juntos. Né? Pela família da Cíntia, pela família do Guilherme. Agora eu esqueci o nome do Enzio, né? Que o Senhor venha abençoar cada um. Né, pela saúde, gente, pela dona Ana, pela dona Lourdes, pela dona Marlene. Dona Marlene, um beijo. Eu sei que a senhora está me assistindo, viu? Olha, logo a senhora vai estar aqui, dar o seu testemunho, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijão para a senhora. E dona Zuíla, a mãe da Mônica. E por todos aqueles que estão enfermos, né? Que o Senhor venha repreender toda enfermidade. Amém? Vamos estar orando, gente? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Pai, por estar aqui, glorificando o teu nome, Pai. Obrigado pela vida da Débora, Senhor Deus, por essa palavra abençoada. Que o Senhor venha guardar ela, abençoar ela cada dia mais, usar a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa todas as minhas irmãs que estão aqui e aquelas que não puderam. Que o Senhor venha abençoar cada uma, guardando, livrando. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas Tu sabe todas as coisas. Tu está com elas nesse momento, Senhor Deus. Eu sei que elas estão entregando nas Tuas mãos, e elas são fortes, corajosas. Ali, Pai, forte e corajosa como a Esther, que foi ali sábia, que foi ali corajosa, Senhor Deus, mas que estava na Tua presença, Senhor. Estava na Tua presença.
Que o Senhor dê sabedoria, Senhor Deus, a todas nós, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, pelas essas vidas que estão enfermos. Pai, Tu é o médico dos médicos. E Tu já entrou, Pai, com providência na vida deles, guardando, livrando de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, restaura cada um que está aqui, a que estão aí nessa live, Senhor Deus. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas Tu sabe todas as coisas. Pai, te peço também pelo grupo de louvor, que o Senhor venha abençoar. Te peço também pela família do Cido, Pai, que está enlutada, que o Senhor venha confortar os seus corações. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa nossas famílias, abençoa todas nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Sexta-feira temos mais aqui. Que Deus abençoe. Até sexta, às 20 horas. Se Deus quiser. Deus abençoe. Boa tarde.